Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor. Vou estar compartilhando uma palavra forte, uma palavra de exortação para esses últimos dias. E o tema dessa mensagem é: muitas pessoas terão fome e sede da palavra de Deus. Muitas pessoas terão fome e sede da palavra de Deus. Peço desde já aqueles que não são inscritos ainda no canal, tenham acompanhado os vídeos, inscreva-se, deixe seu like, comentem e compartilhe nas suas redes sociais. Essa é uma palavra muito forte, queridos, de exortação. Amém? A piedade. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a piedade. Amém? A busca da piedade, amados, requer uma vida devocional, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de devoção. Amém, queridos? É buscar o reino de Deus. Quando oramos, seja feita a vontade do Senhor, nós estamos pedindo, amados, o reino de Deus na terra. E eu vou compartilhar com vocês essa palavra. Amém? Glória a Deus. E ela se encontra, queridos, vamos fazer duas meditações. Livro de Isaías e livro de Amós. É uma ministração profética. Eu vou ministrar, amados, aqui em espírito, amém? Mediante aquilo que o Senhor me falou. Amém, amados? Sei que é importante falarmos do contexto, importante falarmos da situação. Só que quando envolve a palavra profética, amados, ela se aplica em qualquer contexto, em qualquer situação, amém? A palavra de Deus é para hoje, a palavra de Deus é para agora. Deus tem urgência, amados, amém? Que você aprenda do reino dele. Glória a Deus, porque esta palavra não está longe, ela está perto, ela já está no nosso coração. Então vamos orar ao Senhor. Oh, aleluias, Pai. Toma esse lugar de honra, Pai. Toma este lugar, esse ambiente, Pai. Aleluias, como teu altar. Senhor, eu faço neste momento altar para o Senhor. Peço pelas almas, pelas pessoas que ouvirão. Oh, aleluias, Pai. Não permita que eu empobreça a palavra do Senhor, mas que ela venha frutificar. Que ela venha, ó Deus, glorificar o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, nesses últimos dias, muitas pessoas têm fome, têm sede. Senhor, o Senhor, ó Pai, tem decretado os teus juízos na terra. Ensina nesses últimos dias, ó Pai, o temor do Senhor, a obediência à tua palavra. Senhor, no dia do juízo, vamos prestar conta, Pai, do que fazemos ou deixamos de fazer. Senhor, não desejamos, ó Pai, não nos deixe ser como, ó Deus, o servo negligente da parábola dos talentos. Mas, ó Pai, venhamos a nos esforçar com as mãos. Aleluias, ó Pai, fazer com as mãos aquilo que o Senhor tem dado. Senhor, capacita cada servo, cada serva, Deus, nos dons que o Senhor concedeu, ó Deus, nos talentos que o Senhor togou, Arabalabashai, pelo Espírito do Senhor. Ó Pai, eu desejo em nome de Jesus que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, Pai. Sopra vida, sopra fôlego por meio desta palavra, que é tua, Pai, é santa. Senhor, em nome de Jesus, nos converta, nos convença pelo teu Espírito do pecado, do juízo e da justiça. Repreendo neste momento toda ação de Satanás e de trevas, ó Pai. Peço para aqueles que virão, Pai. Peço para aqueles que estão com sede, com fome. A palavra do Senhor nos diz que o reino do Senhor não é comida e nem bebida. Sejas exaltado, Pai, nos leva à conversão, Pai, converta, Arabanai, a cada dia, Pai, os nossos membros à obediência do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, aleluias. Vamos meditar, queridos. Primeiro, vocês vão abrir lá no livro de Isaías. Essa é uma palavra que o Senhor me tocou, amém, amados? Eu já tive um sonho aqui, que o irmão interpretou, sonho profético, está escrito sonho profético, a segunda onda da pandemia. Eu tive um sonho, amados, profético, eu não sabia discernir por completo o sonho. E neste sonho eu falo, queridos, que as pessoas corriam de um lado para o outro, elas estavam agitadas, elas compravam alimento nas catedrais, né, nas igrejas grandes.
Só que elas enfrentavam aquela fila, elas enfrentavam a multidão e esperavam o ônibus, queridos. Isso representa também arrebatamento. O Senhor tem separado um povo para o arrebatamento, queridos. Sim, eu tive um sonho profético ano passado de que eu e mais um rapaz oriental, apareceu oriental, pisávamos muitos sacos de trigo que pesavam o peso de um ser humano, de uma pessoa humana, nós, que era a média de 70 quilos, e pisávamos aqueles sacos de trigo e entrávamos no trem, e aqueles sacos de trigo ficavam no trem. Eu creio que o Senhor, Ele está separando o seu trigo, o seu povo, que é o trigo, nesses últimos dias. E, amados, também se refere ao fim dos tempos, estamos no fim dos tempos. Creio literalmente que vivenciamos a última semana de Daniel, mediante aos acontecimentos. Quando você pensa nos acontecimentos, o que tem acontecido no mundo, a geopolítica, como a política mundial tem mudado. No livro de Daniel fala que tempos e leis mudarão. Muitas leis têm mudado, leis, queridos, cumprindo a agenda 2030, a agenda Illuminati dessa nova era. É uma nova era que estamos caminhando. Esse mundo caminha para uma nova era. Então vamos à palavra do Senhor. Sabemos que Isaías foi um profeta chamado por Deus, que viu o trono de Deus, assim como Ezequiel. Isaías foi um profeta pequeno que outorgou a salvação também. Ele falou do Messias, Isaías capítulo 53, ele falou para a noiva, Isaías 54. Vamos agora ler esta palavra. Testificou 2 vezes essa palavra no meu coração. O Senhor me fez voltar ao vídeo da interpretação, queridos, que eu acabei de comentar. E também no culto testificou. Eu creio que muitas pessoas terão fome e terão sede do reino de Deus, do evangelho da cruz. É o evangelho que remete à vida eterna. O nome desse canal que o Espírito Santo me deu, porque de mim mesma eu não tenho nada, é Compartilhando sobre a Vida Eterna. A única promessa que Ele nos deu, a vida eterna, queridos. Esse tempo que estamos vivendo, um tempo em que as pessoas estão sedentas na alma. E vamos entender por que muitos terão fome e sede. Título: todo povo é convidado a procurar a salvação. Verso 1, Isaías 55. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinais os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, e uma nação que nunca te conheceu, repetindo, queridos, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vou encerrar, queridos, para não ficar longo, que vamos ler mais um texto. Aqui é um convite à salvação. Todos que têm sede. Como assim? A mulher samaritana. Eu amo o texto da mulher samaritana. Jesus fala com ela. Vá, chama o teu marido. Amém? Só que antes ele fala o quê? Me dai dessa água. Aí ela fala, Senhor, o poço é fundo. Como eu vou pegar água? Aí Jesus fala, se conheceres o dom de Deus e é quem fala contigo, tu pedirias água e ele te daria água viva. Amém? A água que é Cristo, a palavra de Cristo. Você se purifica com a palavra. Então aqui está falando, vós todos, quem? Gentios, aqueles que virão pelo testemunho de Cristo. Estamos na segunda aliança. Então não é necessário que um sacerdote faça sacrifício por nós. No livro de Isaías, capítulo 61, nos diz que todos, queridos, terão acesso a Deus. Todos serão sacerdotes do Senhor. Amém? Em qualquer lugar do mundo você pode buscar a palavra do Senhor. Então aqui está falando, ouça. Quando fala, ó vós, aqui está falando, ecoando. Vós, ouça, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra, a fé, produz em ti pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ó, é uma convocação. Deus está convocando. Ó, vós todos que tendes sede, a sua alma precisa de água. A sua alma precisa de Jesus. Amém? Para que você não sacie com as coisas do mundo dessa terra. Muitas pessoas no mundo, queridos, estão com sede e estão com fome. E elas estão gastando das coisas dessa vida. O que são as coisas dessa vida? A prostituição, a imoralidade sexual, as bebidas. Amém? Estão gastando, amados, com coisas que que tiram o quê? A comunhão com Deus. Elas estão tentando saciar a vida dela, amados, com livros de autoajuda. Amém? Estão tentando saciar com psicólogos. Nada contra, queridos, é importante. Eu até estudo um pouco de psicologia, porque eu tenho que, faz parte da minha formação. Mas, queridos, o Senhor, ele fala diferente da palavra dele. Ele está falando aqui que todos vocês que têm sede na alma, todo ser humano nasce destituído da glória de Deus, Romanos 3:23, todos precisam de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor também humilha, amém? Porque você precisa de Deus, porque nós não somos dignos da glória, a glória é de Deus, toda honra e glória, não somos dignos, queridos, por isso precisamos de Deus. Amém? Porque senão ficamos orgulhosos, senão nós ficamos soberbos, prepotentes, presunçosos, achamos que sabemos alguma coisa. O homem deve entender o estado. O que é a conversão? É entender a miséria que é o estado. Você tem que ser humilde para ouvir isso, queridos. Você tem que entender que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Como você está no mundo espiritual? Você está coberto? Queridos, uma vez eu tive um sonho que eu estava num sonho. Sério. E eu vi assim, meu Deus, que vergonha. Quando igual Adão e Eva se escondeu. Só que eu já sonhei também com vestes brancas. Sim. Como estão suas vestes no mundo espiritual? Como estamos diante de Deus, queridos? Amém? Então aqui está falando. Comprai e comei. Sem dinheiro, então adquira. Comprai aqui também é como Jesus ensina. Comprai, fazei bolsas que não se acabam. Amém? São os dons, amados, que o Espírito Santo concede. Comprai, pedis o quê? O Espírito Santo na sua vida. O novo nascimento.
O Senhor está falando, vinde a mim. O Senhor está convocando, queridos. Aleluias. No verso 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Invocai o Senhor. Amém? Então, aqui está falando porque vocês estão gastando, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, que está falando Cristo. Eu sou o pão que desceu do céu. João 6. Os seus pais comeram maná, só que no deserto. Só que eu sou o pão que sacia a sua alma por completo, por toda a vida, está lá em João 6. Então, Jesus, amados, é o pão. Aqui está falando, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão. O Pai Nosso nos ensina, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você pode aplicar esse versículo também para Cristo. Todos os dias Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos de alimento para viver. Amém? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então o Senhor convoca de novo, Ele fala assim, vós todos, está convocando. Ele fala, por quê? Porque quando Deus falou com amados, mostrou o estado de Jó, ele falou, né? Não sou eu, né, que fiz os céus, as estrelas, ele falando, tá lá em, se eu não me engano, Jó 40. E aqui Deus está indagando, Ele está conversando com você. Por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não produz, amados, o verdadeiro alimento? Por que você gasta o seu dinheiro, amados, com aquilo que é fútil, que é aquilo que é perecível? É isso que a palavra está ensinando. Porque você não gasta o seu dinheiro, queridos, com as almas que estão perdidas. Os ministérios, queridos, que estão precisando realmente. Amém? Não só erguer templo. Não sou contra construir templo. O problema, queridos, é quando aquele dinheiro não vai para a misericórdia. Amém? Que é dos necessitados. E o produto do vosso trabalho, então Deus está falando, que lá no Salmo 128 fala, não adianta, não sei se é Salmo 128, 125, um desses, né? Perdão, desses salmos que fala que não adianta o homem trabalhar, ele erguer sua casa se Deus não abençoar. Então aqui está falando o produto do vosso trabalho que não pode satisfazer, porque o seu dinheiro não pode satisfazer a sua alma, o seu conhecimento não pode satisfazer a sua alma. Deus está ensinando que somente o conhecimento dele pode satisfazer a alma. Ouve-me atentamente e a sua alma se deleitará na gordura. Voltes, queridos, para o texto da mulher samaritana, João 4. Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, tu pediria água viva. Se tu conhecesses o dom da vida, se tu conhecesses a conversão, tu não pediria coisas para o seu deleite, você não pediria conforme a tua vontade do teu coração, você pediria um coração contrito e quebrantado, você pediria a vontade de Deus, o reino de Deus, o avanço do evangelho na terra. Eu falo do evangelho de Cristo, não estou falando de hipergraça, não estou falando de evangelho coach, não estou pedindo, queridos, para vocês, amém? Estou falando para vocês se atentar. Queridos, uma pontuação. João Batista, queridos, ele expunha o pecado. Amém? Expor heresia. Amém? Expor aqueles que se dizem profetas é pregar o evangelho. Porque por meio de pessoas que falaram assim, no YouTube que eu vi, meus olhos foram abertos. Amém? Então, o Senhor está nos orientando, queridos. E eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Deus está falando da salvação. Jesus é a salvação. Amém? Jesus, queridos. Deus está falando, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta ao Senhor. Deus está sendo educado conosco. Deus está sendo educado.
Largue o pecado, resumindo. Largue uma vida dissoluta. Largue uma vida triste, uma vida sem esperança. Largue isso. Deixe o ímpio o seu caminho. O ímpio é aquele que não se atenta às coisas de Deus. O ímpio é aquele que segue o seu coração. O ímpio é aquele, amados, que não ouve o Espírito de Deus. O ímpio é aquele que segue os seus próprios caminhos. Deus considera ímpio. Deus considera ímpio. Então o Senhor está falando que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são de paz. O Senhor sabe os pensamentos, queridos. Bem sei eu, Jeremias capítulo 29, se eu não me engano, dos versos 11 ao 14. Bem sei eu, diz o Senhor, os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Tiveres aprendido a buscar de todo o seu coração. Então não vai ser no homem, é você vai buscar a Deus de todo o coração. E você só pode buscar de todo o coração, queridos, é em você debruçar no livro da lei, no livro, na palavra de Deus. Quando você buscar de todo o entendimento da palavra, você vai aplicar no seu entendimento. Não o seu entendimento próprio, mas você saber o que Deus pensa, saber o que Deus fez, como o povo andou no deserto, como foi a trajetória, aleluias, queridos, do povo de Deus, dos hebreus, como foi a trajetória. Então isso é muito sério, isso é muito sério. E a palavra de Deus, amados, é muito pura. Eu quero falar algo aqui, que é o primeiro ponto. Amém? Eu falei o primeiro ponto, né? Que a rejeição da palavra de Deus atrai a fome das palavras de Deus. Amém? Eu não sei se eu citei, mas vou reforçar, porque eu abrangi aqui, eu creio que sim. Então, a rejeição, queridos, quando rejeitamos a palavra de Deus, somos entregues às próprias cobiças. E ficamos com sede, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos criou para buscá-lo. Deus nos criou para se relacionar com ele. E quando você rejeita a graça na sua vida de Deus, Deus derrama a graça, mas quando você rejeita o plano dele, quando você rejeita, quando ele manda um servo, uma serva para falar com você está rejeitando, amados, as palavras dele, você está rejeitando ele. Não que a pessoa é Deus, mas você está rejeitando, queridos. E quando rejeitamos, a nossa alma fica com fome, ela fica com sede, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós não podemos viver sem Deus. Amém? Segundo ponto, andarão errantes. Esse ponto, amados, eu vejo claramente que as pessoas têm andado errantes. Elas têm seguido o seu coração. Elas, amados, vão num templo, elas só querem ouvir de pastores. Não tenho nada contra. Só que se Deus colocar alguém no seu trabalho, alguém, amados, no seu dia a dia para falar dele, você não pode se basear somente como é que eu posso falar? Você não pode guardar para si o certo. Você não pode esconder a palavra, porque você estará pecando, sendo negligente, a não ser que Deus fale contigo. Então, eu quero meditar 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Vamos lá. Olha o que temos vivido, queridos, nesses últimos dias. Timóteo é uma das palavras que Deus me deu no início do meu ministério. Verso 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou senão não suportarão. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui fala dos lobos, queridos. Fala dos falsos profetas, aqueles coaches que falam do que você quer ouvir, que distorce a palavra, vem com a aparência de cordeiro,
Só que com discernimento do Espírito Santo, falam como dragão. Sim, fala como dragão, fala como Satanás quer. Confunde a graça. É o Espírito Santo aqui que intercede por nós, que nos dá as palavras. Eles falam deles, eles promovem a vontade deles e não a de Deus. Eles não promovem o reino de Deus. A oração deles é farisaica. Analisa a oração das pessoas. Você quer saber como uma pessoa é íntima de Deus? Você vai saber como ela ora. Ela ora, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou isso diante do Senhor, eu sou o tal, eu sou pastor, eu sou diácono, Senhor, eu sou presidente da igreja tal. Ela fala assim, só que o verdadeiro filho, ele não fala de si, ele fala de Deus. Jesus, sendo Deus, não, amados, se gloriou, no sentido, ele foi humilde, ele não se exaltou, a palavra certa, mas Cristo foi humilde, Cristo pediu o reino de Deus, amém? Ele não se usurpou, amados, da forma de Deus aqui na terra, ele, amados, ele andou conosco, e ele foi 100% homem, 100% Deus, mas, amados, Cristo foi humilde. Amém? Então, estamos vivendo isso, queridos. Que as pessoas têm buscado doutores. Como assim, Márcia? Elas não estão buscando o reino. Elas estão buscando a vontade delas. Elas querem ouvir aquilo que sacia a carne delas. Amém? Elas querem um evangelho que se molda à vontade dela. Amados, evangelho é renúncia. Se você é uma pessoa que vive uma vida dissoluta, de bebida, prostituição, Deus vai mandar você parar com isso. Você não pode aplicar isso na palavra, no que você fez, aquilo ficou para lá. Novidade de vida. Amém? Novidade de vida. Então, queridos, o Senhor nos convoca, Ele nos chama. Os doutores da lei têm milhões de inscritos no canal deles. Os doutores da lei, eles têm muitos inscritos. E as pessoas aplaudem. Você quer pregar a palavra, amados? Você quer pregar a palavra? Você quer levar a sua cruz de verdade? Você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido, você vai ser odiado. Amém? Xingado. Sim, vão te mandar até para o inferno. Amém, queridos? Vão zombar de você. Só que Deus permite a humilhação, sabe por quê? Ele só corrige aquele quem tem por filho. Você quer aprender de Deus? Vai para a igreja. Lá você vai ser humilhado, você vai ser, muitas vezes, jogado no poço, igual José. Só que isso não é motivo para você sair de lá. Porque Deus, ele só faz vasos de barro aquele que aceita o processo. Ele só faz vaso de barro aquele que aceita, amados, a lapidação. Pessoa orgulhosa não aceita lapidação. Pessoa altiva não aceita ser humilhado, não recebe repreensão. Ela refuta, ela combate. Amém? Cuidado, queridos, como Satanás usa os lobos. Amém? Terceiro ponto. Glória a Deus. Antes de falar o terceiro ponto, vamos meditar Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão. Aqui está falando de comida e bebida, né? O necessário, né, amados? Aqui, arroz, feijão, fruta. Não, Deus está falando, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus, do Senhor. Irão errantes de um mar até outro, de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra e não acharão. Amados, eu postei um vídeo, ele tem 2 dias ou 1 dia, do sonho profético do dia de escuridão.
Eu via pessoas desesperadas, queridos, correndo para dentro de suas casas. Demônios, e elas viam sombras, que é demônios no mundo espiritual, e corria para dentro das suas casas. Então, queridos, eu tenho visto esse tempo. Eu creio que essa palavra de Amós, capítulo 8, e Isaías 55 é uma palavra, amados, para esses dias, é para o agora. Olha como é que as pessoas estão, queridos, por causa dessa pandemia. Muitas pessoas têm se suicidado, muitas pessoas têm saído das igrejas, muitas pessoas, amados, não estão buscando a face do Senhor. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Eles vão querer, queridos, a palavra, por isso que eles estão desesperados. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aramanamachai, aramanai. Aleluias, queridos. Glória a Deus. Que palavra. Glória a Deus. O que temos feito com os nossos talentos? Será que nós estamos dando uma palavra para alguém? Será que estamos orando para alguém? Alguém que Deus coloque em nosso caminho? Ou estamos buscando, queridos, os nossos deleites, o meu bem-estar, a minha casa maior? Amados, a vida eterna, ela confronta, ela humilha, amém? Ela humilha essa natureza carnal. A palavra de Deus, ela humilha, ela faz ficar no pó, amém? A palavra de Deus, amados, o evangelho, ele não é o evangelho de Deus, a salvação, não é uma palavra que vai saciar os seus ouvidos. Muitas vezes vai doer, amém? Doer, mas a sua alma, ela não vai ficar sedenta, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, é o terceiro ponto que eu vou falar. Porque gastar em vossos leites e não naquilo que é eterno. Igual eu citei da oração. Quando oramos, amados, que a oração modelo, é uma oração modelo, você não vai repetir. Quando oramos, o Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos pedindo coisas espirituais. Tem pessoas que não entendem nem o que está pedindo, queridos. Por isso que é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, amados, pela sua oração, é o que você tem buscado, é onde está o seu coração. Pela sua oração é possível entender onde está o seu coração, se é nas coisas espirituais ou se nas coisas do mundo. Porque o Senhor está falando, porque você gasta naquilo que é vaidade e não que é eterno. Porque você gasta naquilo, queridos, que não promove o reino. No dia do juízo, queridos, eu tenho pensado isso. Vamos prestar conta o que nós fizemos com as nossas vidas. O que você, mulher que é casada, ou homem que é casado, tem feito com seu casamento. Você tem dedicado ao Senhor? O que você tem feito com o seu trabalho que Deus te deu? Seja você uma pessoa, um acadêmico, uma pessoa simples, porque não tem diferença, queridos. Amém? Para Deus não faz acepção. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Você tem falado mal das pessoas, feito fofoca no serviço, amaldiçoando, ou você tem orado por elas? Amém? Muitas vezes o Senhor nos coloca em certos lugares para orar. Amém? Já aconteceu comigo e o Senhor manda orar. Queridos, eu vejo nitidamente que esse é um tempo que muitas pessoas estão com fome e com sede do reino de Deus, porque elas preferiram o pecado, elas preferiram os doutores da lei, daqueles que amaciam a carne. É um evangelho que é moldável, só que o evangelho não é moldável, queridos. Nós é que temos que nos moldar o evangelho. Deus quer, amados, nos fazer vaso de honra.
Amém? Deixe Deus fazer você um vaso de honra, para que você seja um anunciador de boas novas, para que você entenda para que você foi chamado. Amados, não é vão. Não é vão, o Senhor nos chamou nesse mundo para fazer a vontade dele. E tudo isso, amados, que Deus nos deu, é dele. E se é dele, vamos prestar conta porque ele nos deu. Aqui o Senhor está falando, em Isaías 55, que a salvação é pela graça. Isso não é de vós, é dom de Deus. Amém? É dom do Senhor. E Deus é educado, queridos. Igual diz em Deuteronômio, eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Amém? Então escolha a vida. Escolha ouvir o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Eu espero, queridos, que essa ministração profética edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Deus abençoe ricamente a sua vida. A paz do Senhor.